E aí, galerinha, vamos que vamos. Continuando nossa caminhada entre a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né, a conhecer os fatos históricos que fizeram demonstrou todo o reflexo de várias mudanças para a gente entender e fazer o corte para se estudar, lembrando sempre que a história não se divide, nós que a dividimos, né, para que possamos estudá-la melhor, de forma melhor. Então, para a gente compreender os reflexos dessas mudanças que a gente conhecemos como história moderna e idade moderna, nós já falamos sobre, por exemplo, o renascimento cultural europeu, que refletiu no campo das artes, no campo, em alguns outros campos, né, como a ciência também, essa mudança, esse mundo novo que estava surgindo da idade moderna. Agora nós vamos basicamente falar, né, sobre a questão religiosa. Se na aula passada nós já começamos a falar sobre os precursores da Reforma Protestante, isso é, a igreja ela sempre houve debates internos e alguns momentos conflitantes e de crises. Mas, né, diante de como estavam acontecendo as coisas, foi se preparando um terreno para que, com esse personagem que a gente vai falar hoje, esta pessoa que viveu lá, né, entre o século XV e o século XVI, chamado Martinho Lutero, um padre, um monge agustiniano, né? E a gente vai ver entender como que aconteceu esse episódio que fez mais um cisma, uma divisão, uma fragmentação do cristianismo. Bem, a gente falou na aula passada também que já tinha havido um grande rompimento político e geográfico, né, do cristianismo entre o Oriente Europeu, que era ortodoxo, e o Ocidente, que continuava sendo católico. Mas agora, diante de todas aquelas discussões e debates levantados por alguns precursores como John Wycliffe, John Hus, né, a gente vai começar a observar que esse ambiente de contestação dentro da igreja era cada vez mais forte, no mundo externo também, porque os nobres, querendo expandir seus territórios, ficavam extremamente aborrecidos com a intervenção da Igreja Católica, e sem contar que a Igreja Católica era uma senhora feudal, dona de muitas terras. Então, para alguns monarcas, alguns príncipes, alguns nobres, esse tipo já era um tipo de insatisfação que tinha com o clero católico. Os camponeses se sentiam abandonados e alguns olhavam para a questão também de enxergar a igreja como uma igreja que ostentava, né, e que alguns grupos próximos, como alguns padres, não tinham os valores morais que se esperava dessa igreja. Diante de todo esse cenário, ainda havia o cenário da cobrança, né, do dízimo e de todas as taxações que a igreja cobrava, não só dos camponeses, como até dos mais, né, ricos, dos burgueses. E aí você vai ter, na imagem de Martim Lutero, a questão religiosa. A grande crítica de Martim Lutero vai ser sobre a prática das indulgências, que era um documento que você poderia salvar, né, a vida, não só esse documento te dava o direito ao perdão dos pecados, como também até de pessoas que já haviam morrido, de algum parente seu que já havia morrido. Em troca de algumas moedas, você conseguia, né, esse documento e que era feito pela igreja, dizendo que a igreja tinha esse poder de perdoar os pecados e de decretar, né, a salvação desta pessoa. Martinho Lutero vai fazer uma grande crítica a isso, né? Ele vai questionar esse tipo de coisa. Depois vai fazer outras críticas, e essas críticas dele vão ser tão fortes que ele vai fazer um documento. Esse documento se chama As 95 Teses. Alguns dizem, alguns historiadores, que na verdade Martinho Lutero nunca pregoou, né, no seminário de Wittenberg essas 95 teses. Outros dizem que sim, que foi ele que colocou lá as 95 teses. Outros dizem que foram seus discípulos que colocaram. Mas o importante dessa discussão toda é que nesse dia, 31 de outubro, que para alguns é Halloween, para os protestantes cristãos é uma data muito importante, em 1517, Martim Lutero pregou as 95 teses, e a partir dali a igreja começa seu rompimento, né? Começa a sua divisão, e uma divisão que vai ter toda uma grande importância na própria história política da Europa, como a história do cristianismo e como a própria história social também da região. E aí, nessas situações, Martim Lutero claramente vai ser obrigado, né, a se justificar com a igreja. Primeiro a gente vai ter a dieta de Worms, em 1520, em que ele vai a um julgamento, em que ele
obrigado a se retratar, a pedir desculpas e renegar aquilo que ele falava, coisa que ele não vai fazer. Ele vai falar que não tem condições de fazer isso, não tem como ele andar contra a sua própria consciência. E diante dessa situação, desse rompimento, né, ele seria condenado, né, ao que aconteceu com todos os hereges. Só que antes disso, né, ele vai ser sequestrado num caminho de viagem, quando ele vai ser enviado de Ors diretamente para onde está o Papa, e ele vai ser sequestrado, né, só que ele é sequestrado por um príncipe, né, por um grupo ligado a um príncipe de um dos reinos alemães, o príncipe Federico, e isso vai ser muito importante porque vai ser assim que vai proteger a vida dele. Depois vai ter a dieta de Spira, em 1529. Essa dieta fica famosa só por um princípio, que vai ser pela primeira vez que esses cristãos que romperam vão ser conhecidos como protestantes, aqueles que protestam contra a igreja. E depois a gente vai ter, depois de todo um reboliço, de guerras de camponeses, de disputas políticas entre príncipes e tudo, a igreja vai, né, chegar ao imperador do Sacro Império Germânico, que seria o príncipe dos príncipes alemães, a fazer a ideia de obrigar, né, a esses príncipes a voltar ao catolicismo. Só que nesse momento a Alemanha já está dividida. Alguns príncipes aderiram ao protestantismo, até porque o protestantismo vai trazer algumas coisas que já eram a ansiedade dos corações desses príncipes. Exemplo, a tradução da Bíblia do latim para o alemão, as missas serem feitas do latim para o alemão, uma ideia de que esses dízimos alemães não fossem mais para as terras papais, mas sim viessem a ficar nas igrejas da Alemanha. Então já havia muitos questionamentos e situações que esses príncipes queriam uma nova igreja. E aí vai acontecer na paz de Augsburgo um acordo, porque esses príncipes vão se negar a voltar à fé católica e abandonar a fé protestante. E aí o príncipe, diante desse imbróglio político, o que ele vai decidir? Cada reino, a fé do príncipe é a fé do povo. Então, se o príncipe é protestante, o povo será protestante. Se o príncipe é católico, né, o povo será católico. Claro que isso não funcionou muito bem. No início foi resolvido assim, e depois teve os enfrentamentos, porque a população nem sempre queria obedecer e seguir a religião do príncipe. Mas, pelo menos no topo, lá na patamar de cima, houve um certo momento de paz. Nesse entendimento, Martim Lutero cria uma religião chamada de luteranismo, né? Luteranismo, e essa religião ela vai ter algumas práticas diferentes. Por exemplo, os 7 sacramentos que eram católicos agora viram 2 sacramentos. Eles vão considerar como sacramento só o quê? O batismo e a Eucaristia, que os protestantes evangélicos chamam de ceia, né? São os 2 sacramentos. Eles vão, por exemplo, também tirar a infalibilidade papal, até porque já romperam com o Papa. O culto aos santos e à Virgem também será retirado, né? A Bíblia será liberada à interpretação a qualquer pessoa que possa ler. Tanto é que Lutero faz a primeira tradução da Bíblia para o alemão, né? E assim por diante. Essas são uma das mudanças mais importantes do protestantismo. E outro importante também dizer que só Jesus é a salvação. Ela retira a tutela e o poder da igreja na terra sobre o chamado, a convocação de Deus no céu. Então, tipo assim, a partir de ali, o ser humano é salvo pela fé no nome do Senhor Jesus, né? A salvação vem só de Cristo. Então, algumas mudanças dogmáticas, né, que vão romper com o catolicismo apostólico romano. Dessa religião luterana, algumas outras ramificações vão acontecer na região da Europa. 2 importantes que a gente vai falar aqui rapidamente. Uma é o calvinismo, né, com João Calvino, que vai ser feito principalmente na região ali de Genebra, na Suíça, naquela região. Calvino, fugindo de perseguições contra os protestantes, vai ficar ali, vai participar até como conselheiro governamental e vai instituir uma religião que vai ter algumas coisas importantes. Uma é a doutrina da predestinação absoluta, em que ele diz nessa doutrina que algumas pessoas já nascem predestinadas, escolhidas por Deus para a salvação, enquanto outras já nascem escolhidas para a perdição, né? É uma discussão teológica até dentro do próprio protestantismo, esse tipo de pregação de João Calvino. Outra coisa que João Calvino, ele diferente do catolicismo, que condena o lucro, condena o enriquecimento, né, determinadas coisas como a prática de juros,
o calvinismo vai liberar isso. Então essa religião vai ganhar muitos adeptos na burguesia mercantil que cresce cada vez mais, nessa burguesia que toma espaço nas elites. Então o calvinismo vai ser bem visto com isso. Tanto é que ele vai ter uma ramificação de grupos em várias regiões. Exemplo, na França eles vão ser conhecidos como huguenotes, na Holanda vão ser conhecidos como reformados, na Inglaterra vão ser conhecidos como puritanos e na Escócia como presbiterianos, né? Esses são alguns nomes que esses calvinistas vão receber em algumas partes da Europa. E outra religião aqui também é o anglicanismo, fundado pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII queria se separar da sua esposa, né, católica, filha dos reis católicos da Espanha, e pede à igreja que dê o divórcio. A igreja católica não dá o divórcio, e numa briga política misturada com religiosa, Henrique VIII rompe com a igreja católica e quer criar sua própria igreja. Tanto é que o anglicanismo ele vai ter muitos dogmas parecidos com o catolicismo e outros com o protestantismo, né? E dentro da própria Inglaterra, futuramente, depois desse episódio, vai ter alguns conflitos entre os anglicanos com as outras religiões protestantes. E o interessante dessa religião, apesar de ter suas lideranças eclesiásticas, sempre o monarca da Inglaterra é o principal líder dessa religião no mundo, até o dia de hoje. Tanto é que o casamento daquela moça dos Estados Unidos com aquele príncipe britânico, o último casamento, foi dentro do anglicanismo. Isso é obrigatoriedade, tá? Outra coisa é que Henrique VIII, para ele conseguir fazer isso, né, ele pega e toma todas as terras da Igreja Católica e expulsa a Igreja Católica da Inglaterra. No primeiro momento, claro que vai grupos ainda permanecer católicos na Inglaterra, mas pequenos, e ele vai fazer um acordo com o parlamento chamado de Ato da Supremacia, em que o parlamento vai aprovar, né, essa nova religião criada por Henrique VIII. Em troca disso, claro, Henrique VIII vai favorecer, presenteando com terras que eram da igreja, né, para esses nobres que estão ali no parlamento, como ou terras bem vendidas por um preço bem aquisitivo, ou até terras dadas mesmo para esses grupos. E aí ele vai, né, criar a religião anglicana. A religião anglicana ainda existe hoje, muito forte, como eu falei, né, apesar de na Inglaterra, na África do Sul e outras regiões tem, né, o grande líder mais conhecido ainda vivo é o Desmond Tutu, né. O calvinismo ainda está, né, espalhados em vários países. Aqui no Brasil, por exemplo, as igrejas presbiterianas, que tem mais de uma ramificação, a principal igreja presbiteriana do Brasil, né? E o luteranismo, que tem alguns grupos aqui, principalmente no sul do Brasil, como a Igreja da Confissão Luterana, a Igreja Luterana, né? E assim por diante. Bem, depois disso, claro, você vai ter... Vai falar assim, professor, e as Assembleias de Deus, os batistas e outras igrejas, aí são outra história, porque são outras ramificações metodistas, congregacionais, que vão vir de outros movimentos que vão acontecer dentro aí agora da igreja protestante. Mas a gente para por aqui porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre a ação e reação, né, da Igreja Católica a toda essa expansão do protestantismo. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima.